Vamos lá, pessoal, nós iniciamos aí o conceito de modularização, né? Vimos aqui na aula 3 como que a gente faz uma chamada a um método que pertence à classe. Vamos agora criar uma nova classe aula 4. E o que nós vamos ver nessa aula agora? Vamos estender o conceito de modularização vendo o conceito de função, né? A função necessariamente ela retorna alguma coisa. Então vamos criar aqui public static void main, vamos criar aqui o método main e vou criar aqui agora um método que retorna alguma coisa. Então a estrutura de uma função, por exemplo, que vai retornar um número inteiro, que entra. Vamos criar aqui uma função que entra dois números e retorna o maior. Então vamos botar aqui int maior, abro parênteses, int a, int b. Abro o escopo do meu método, tá aí, ó. Ele está dando errinho porque ele precisa aqui, ó, necessariamente retornar alguma coisa. Então ele tem que botar aqui, ó, return, por exemplo, num. Aí agora ele está dando erro porque ele não sabe quem é esse cara, quem é esse num. Então eu boto aqui e faço uma declaração nele, ó, int num recebe 0, por exemplo. Parou de dar erro. Então olha só o que vocês podem perceber nessa estrutura. Que ele começa aqui com um tipo, né, que no caso é o tipo de retorno, que necessariamente tem que ser o mesmo tipo que vai ser retornado aqui nessa linha. Percebam que abre-se um parênteses aqui e eu coloco parâmetros. O parâmetro de entrada não é necessário, mas se você tem parâmetros de entrada, você tem que defini-los aqui, que é diferente da variável que vai ser utilizada no algoritmo que você está implementando o seu método. Aqui são os parâmetros de entrada, que são dois. Aqui é um outro tipo de dado, né, uma outra variável que você está utilizando para você implementar o teu algoritmo. Como aqui no caso eu estou querendo implementar um algoritmo onde eu vou ler dois valores e vou retornar o maior dele, aqui eu vou ter que criar esse algoritmo para isso. Só que a grande questão é que a entrada dos dados é feita através de passagem de parâmetro. Aqui são o que? Os parâmetros formais. A entrada, quem é responsável pela entrada dos dados é o procedimento, seja no método main, seja um procedimento à parte, void, que, por exemplo, vai usar um scanner da vida. Aqui eu só vou o quê? Criar o algoritmo para estabelecer o quê? Os parâmetros, o uso dos parâmetros formais. A utilização dos parâmetros reais é feito em outro procedimento. Então vamos criar inicialmente aqui o procedimento, né, o algoritmo para a implementação do algoritmo. Então eu boto aqui uma condição, que se A maior que B, eu vou botar aqui que num recebe A. Else, né, num recebe B. E, para todos os efeitos, eu vou retornar um num. Ou seja, esse algoritmo é bem simples, isso aqui é só, não é aula de algoritmo, é para demonstração da utilização do conceito de função. Beleza, acabei de fazer aqui a minha função. Como é que eu vou fazer a chamada dessa função no meu programa? Eu, como falei para vocês, para usar qualquer método da minha classe, eu primeiro tenho que instanciá-la. Então, eu vou instanciar a minha classe aula 4, a new aula 4, ponto e vírgula. Acabei de instanciar. Eu botei A aqui, está igual ao outro, mas eu poderia botar qualquer coisa. Posso botar aqui, por exemplo, A4 da vida, né? E vou preparar aqui a entrada dos meus parâmetros reais. Então, vamos lá. Então, eu posso botar aqui, ó, int x new scanner system.in, desculpa, ponto
next int. Como falei anteriormente, ficou faltando, né, a importação dessa classe aqui. Eu não vou por aquele macete não, eu vou na munheca aqui, ó, import, né, java.util, tá vendo o que ele vai fazendo? Ponto scanner, ponto e vírgula, acabei de fazer a importação. Então eu estou lendo aqui, ó, o valor de x, né, e óbvio que eu estou lendo, mas eu esqueci de um detalhe. Como é que o cara vai saber o que eu tenho que fazer? Então eu tenho que dar aquela mensagem lá na tela para o usuário poder saber o que ele tem que fazer. Então, ó, digite o primeiro valor, né? Então ele vai digitar o primeiro valor, o programa vai ler esse valor. Ele vai pedir para digitar o segundo valor, e vai ler o segundo valor. Então eu estou declarando logo aqui a minha variável x, a minha variável y, que vai ser responsável por armazenar os valores que são digitados pelo usuário, né, pela entrada padrão do computador. Então aqui, ó, eu estou fazendo uma preparação para a entrada dos parâmetros reais, né? E agora, nesse momento na linha 14, eu vou estar fazendo uma chamada, eu vou colocar aqui, ó, eu vou imprimir na tela e vou fazer uma chamada ao método maior. Então, ó, maior, e abro o parênteses para colocar os dois parâmetros que eu preciso. Aqui ele está dizendo A e B. Só que eu não coloco nesse momento da chamada os parâmetros formais, né, que são esses aqui, os parâmetros formais. Eu coloco os parâmetros reais, são os parâmetros que o usuário vai digitar. Então eu boto aqui x e y. Mas continua dando problema. Por quê? Ah, lembraram? Porque eu preciso, para utilizar qualquer método da minha classe, preciso instanciar. Então eu vou fazer o quê? Colocar aqui, ó, a4.maior. Olha ele aparecendo aqui, ó, né? Inclusive mostra os parâmetros formais que ele precisa para poder funcionar e o retorno dele, ó. Tá vendo? Então tá lá a minha utilização. Então vamos ver o resultado disso aqui. Então olha só fazendo um comentário antes. Meu método main, meu método maior, e no caso aqui é uma função. Estrutura dela, variável de retorno, o que ela vai retornar, parâmetros de entrada, que no caso são formais, e o meu return aqui, ó. E esse num aqui, ó, é que ele está retornando, o num aqui, no caso, ele vai receber A, se A for maior que B, se não, o num recebe B, e ele de qualquer forma imprime num, porque ou ele vai pegar o A ou vai pegar o B. Em substituição, tá vendo o A e B aqui? Está em substituição a x e y aqui, que são os parâmetros o quê? Reais. Tranquilo? Vamos executar. Shift F6, ele vai pedir para digitar um valor, digitar o primeiro valor. Vou botar aqui, ó, 8. O segundo valor, vou botar 2. Ele vai imprimir 8. Por quê? Porque ele vai retornar o maior valor. Mas para ficar um negócio mais bonitinho, o que eu vou fazer? Vou fazer uma concatenação aqui que a gente já viu anteriormente, né? Tá lá, ó, o maior valor é 2 pontos. Parar para atender o telefone, até me perdi. Então, deixa eu ver aqui. Tá, a gente fez essa concatenação. E aí agora vamos ver o resultado disso. Shift F6. Ele pede para digitar um valor. 6. Outro valor, 2. O maior valor é 6. Óbvio, né, gente? Então, vocês estão vendo aqui que, inclusive, o propósito dessas aulas agora, elas não são assim de criar algoritmos complexos, e sim de relembrar como é que a gente estrutura o nosso código, né? A gente modulariza o nosso código utilizando função. Então, relembrando, enfatizando aqui, para você montar uma função, você tem que colocar aqui a variável de retorno, ou seja, o que a tua variável vai retornar. No caso aqui, um inteiro. O nome da tua função. Aí você abre o parêntese e coloca os parâmetros que ele vai receber. Né? Se no caso aqui, ele está querendo determinar o maior número dentre 2, então tem duas variáveis aqui. Tem que colocar inclusive o tipo dela aqui.
que é diferente, por exemplo, você declarar uma variável para você utilizar no seu algoritmo. Aqui não é parâmetro de entrada, aqui é uma variável que você está utilizando no seu algoritmo. Aqui não, são dois parâmetros que o seu algoritmo necessariamente você tem que entrar. E esses parâmetros, nós dissemos para vocês, né, que esse parâmetro é o quê? São formais. No caso aqui, ó, são parâmetros reais, porque eles vão ser passados, né, nesse método main aqui, no caso o método main. Mas eu poderia tranquilamente fazer isso aqui, né, em outro método, o método void, e só chamar o método void lá dentro do método main. Perfeito, pessoal? E não podemos esquecer do return. Tranquilo? Então, esse aqui é o conteúdo dessa aula 4. Nós vamos melhorar isso aqui na próxima aula para fechar, inclusive, esse pacote de aulas que eu preparei para vocês, né? Até a próxima aula.